Boa tarde, que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Mais esse dia, estamos aqui nos reunindo para nossa aula, para nosso estudo, né? E hoje nós temos um estudo que nós precisamos muito dele na nossa caminhada com Deus. É um estudo sobre oração e jejum. A oração e o jejum são armas primordiais que todo crente, que todo cristão, que todo seguidor de Jesus Cristo precisa estar atento e executando diariamente, continuamente. Eu falo que já não é mais a intenção de orar nem de jejuar. Isso já tem que ser uma prática. Isso já tem que fazer parte da nossa vida. O jejum e oração na vida de um cristão, na vida de uma mulher que intercede, que ora pela sua casa, que ora pela sua família, ela precisa estar praticando essas duas disciplinas que são uma arma poderosa para o cristão. Amém? Então, sejam todos bem-vindos em mais uma aula. Vai compartilhando o link aí e chama as amigas, chama o pessoal aí do grupo, porque ainda não entraram, que está faltando gente aqui ao vivo para poder estar participando com a gente nesse sábado abençoado, nesse sábado ensolarado, onde muitos já terminaram as suas tarefas em casa, onde muitos já chegaram do trabalho, aquelas que trabalham no sábado. Então é por isso que nós nos reunimos no sábado, para poder ter um tempo de qualidade, para nós podermos ter realmente um tempo de compartilhar, um tempo de presença, um tempo onde nós podemos sanar as nossas dúvidas, onde podemos realmente aprender uma com as outras. Amém? Então, o nosso sábado hoje, essa tarde, o assunto vai ser oração em jejum, que muitos de nós já praticamos, principalmente quem participa ali do grupo devocional diário. A gente tem a prática ali, nós temos de estar sempre jejuando, de estar sempre em oração. Porque o jejum, como eu disse, são duas disciplinas, a oração e o jejum, que nós precisamos estar sempre alinhados com eles, sempre executando eles. Amém? Então, o nosso módulo 1 hoje vai falar a respeito do jejum. O jejum. Sabemos que muitos aqui são iniciantes e têm essa dúvida sobre o que realmente é o jejum, não é? Então, uma definição assim, bem simples, bem para você ter uma visão rápida do que é um jejum, eu vou trazer aqui para você. O jejum espiritual é a prática de se abster voluntariamente. Você vai fazer isso voluntário. Isso não pode ser uma coisa imposta para você. Isso não pode, você não pode fazer isso de forma que, eu não quero, mas estão mandando eu fazer, eu vou ter que fazer. Entendeu? Tem que ser uma coisa voluntária, tem que ser uma coisa que o Espírito Santo te conduza a estar fazendo, tem que ser uma coisa que você queira fazer. Amém? Então, a primeira coisa que você tem que entender sobre o jejum é que ele é uma prática de se abster de algo, de abster principalmente de alimentos, principalmente de algum tipo de alimento ali. Esse alimento ele pode ser tanto sólido quanto líquido. Então, esse jejum, ele tem que ser, vou te dizer o seguinte, a atividade dele tem que ter um tempo pré-determinado. Quando você for iniciar um jejum, quando o Senhor te tocar, te levar a fazer esse jejum, você já precisa estar ali alinhando com o Espírito Santo, buscando com o Espírito Santo qual é o período que eu vou estar fazendo esse jejum. Vai ser um dia? Vai ser 12 horas?
Vai ser 24 horas? Vai ser uma semana, um mês, 40 dias, um ano? Então, a primeira coisa que você tem que entender do jejum é que é uma atividade que precisa ter um período determinado. Quando você iniciar ele, você já precisa saber o dia que você vai iniciar e o dia que você vai estar terminando esse jejum. Não pode ser uma coisa que você vai começar e não sabe que dia que vai acabar. Você vai acordar e vai falar, vou começar um jejum hoje, e você não preestabelece como que vai ser esse jejum. Amém? Então a primeira coisa que precisamos entender sobre o jejum é que ele precisa ser determinado. Ele precisa ter um objetivo de fortalecer o espírito. O jejum que não tem cunho religioso, cunho espiritual, com o objetivo de fortalecimento espiritual, ele é apenas uma prática de se abster do alimento. Você está somente deixando de comer. Então, quando você vai iniciar um jejum espiritual, você precisa estar alinhando o prazo, o tempo em que você vai estar estabelecendo esse prazo, que você vai estar fazendo esse jejum, e com qual objetivo espiritual é esse? Qual vai ser esse fortalecimento de espírito que você vai estar querendo? O jejum, ele, de certa forma, ele vai desenvolver uma autodisciplina, ele vai nos conduzir a nos disciplinar, porque quando não estamos na prática do jejum, quando não jejuamos, não temos uma vida jejuada, a gente come a qualquer hora, a gente come aquilo que a gente quer, então a gente não nos policia. E quando estamos numa prática de jejum ou temos uma vida jejuada e já nos abstemos, já nos fizemos algumas renúncias, então a gente tem que ficar atento sobre aquilo que a gente vai comer. Então a gente começa a ter disciplina sobre o alimento, aquilo que a gente vai alimentar, aquilo que a gente vai estar ingerindo. Então, por exemplo, o ano passado eu fiz um propósito de um ano sem o açúcar. Então, tudo que continha açúcar, eu precisava estar atenta para não quebrar o jejum. Então, tudo que possuía açúcar, tudo que era relacionado, que tinha alguma adição de açúcar, eu tinha que me abster, eu não poderia ingerir. Então, é esse tipo de disciplina que o jejum acaba nos levando, que a gente começa a ter que nos policiar sobre o nosso alimento, o que a gente vai estar realmente consumindo. Porque se nós nos colocamos neste lugar de jejum, nós precisamos estar numa disciplina, numa autodisciplina, e essa autodisciplina, ela acaba aumentando a nossa sensibilidade para as questões espirituais. Porque se nós não vamos, se nós temos que ficar nos policiando por um lado sobre aquilo que nós vamos nos alimentar, de certa forma nós vamos ter a nossa sensibilidade espiritual um pouco aumentada. Então nós vamos conseguir ouvir mais a direção do Espírito Santo. Vamos conseguir ouvir mais, discernir mais as coisas espirituais, já que nós estamos restringindo a carne a respeito daquilo que nós vamos ingerir. Então, o jejum, ele é um ato de renúncia a nós. Porque nós, a partir do momento que por livre e espontânea vontade, voluntariamente a gente deixa de consumir algo, a gente se abstém de consumir algo, a gente está renunciando a este prazer. Porque comer é prazeroso, comer é bom, a gente gosta. Além, a comida, ela traz a sensação de satisfação e de prazer para a gente. Então é um ato de renúncia consciente que a gente tem quando a gente nos propõe, nos coloca neste lugar de prática de jejum. E isso nos envolve a ter foco, porque se a gente dispersar um pouquinho, se a gente não ficar focado, a gente acaba quebrando o jejum. A gente acaba
sem querer comendo, porque a gente já está tão acostumado, tão habitual a estar na geladeira e pegando o que a gente quer e comendo nos armários. E se a gente não ficar focado no que a gente predeterminou como propósito, como renúncia nossa ali, como foco do jejum, a gente acaba fazendo com que esse jejum acaba quebrando, seja quebrado, porque nós deixamos de prestar atenção naquilo que a gente está consumindo. Então a gente passa a refletir mais, a mente da gente começa a ter uma transformação, porque a gente começa a ver que realmente a carne, ela nos induz a consumir muita coisa que não nos é de benéfico, podemos dizer assim. Nós consumimos mais por impulso, né? Então, quando a gente começa a ter foco, a gente começa a prestar atenção, a gente começa a refletir mais a respeito também sobre o que esse alimento traz para mim realmente de nutrição, de nutrientes, o que ele traz de favorável para o meu corpo e o que ele traz o que é o benefício e o que ele traz também que não é benéfico para mim. Então a gente começa a refletir a respeito do alimento, daquilo que a gente está renunciando. A gente começa a perceber muitas das vezes que a gente deixa de comer algo e o corpo da gente reage positivamente. Então, muitas das vezes estamos nos nutrindo de coisas que nos inflamam, de coisas que trazem algum tipo de enfermidade para as nossas vidas, e por causa de impulso mesmo, porque a carne quer, porque eu tenho vontade de comer. Eu gosto de doce, eu vou comer doce. Eu gosto de pão, muito pão, eu vou comer 5, 6 pão no dia. Então a gente não tem o hábito, se não estivermos nos colocando neste lugar de jejum, de estarmos realmente focados e prestando atenção naquilo. Então, o jejum nada mais é do que a gente abster de algo voluntariamente e estarmos focados nisso, de não consumirmos aquilo durante um período, durante esse período pré-determinado. E esse jejum, ele precisa sempre estar alinhado com o objetivo espiritual. Amém? Então, quais são os benefícios espirituais de um jejum? O jejum espiritual também nos traz benefício, porque tem os jejum intermitentes, esse jejum que estão focados somente nos benefícios para o corpo, mas o jejum espiritual, ele nos traz, além do benefício para o corpo, ele nos traz também o benefício espiritual. O jejum, ele nos traz como benefício a aproximação com Deus. A gente, quando faz um jejum espiritual, a gente, quando nos colocamos neste lugar de renúncia, o jejum, ele cria um espaço e a gente começa a ter uma maior intimidade com Deus. Porque o jejum, ele precisa estar alinhado com oração. O jejum, ele precisa estar alinhado com presença, você buscar o secreto, você está lendo a Bíblia, você está orando, você está dedicando tempo para louvores, pregações. Então você começa a se aproximar mais de Deus quando você tira esse tempo de jejum. Porque o jejum sem oração, sem esse tempo com Deus, ele é somente você está deixando de comer, não traz benefício nenhum. Não traz resultado nenhum espiritual para você, não traz crescimento nenhum. Então, a intimidade, a aproximação com Deus é um dos principais benefícios que o jejum espiritual nos traz. E ele nos ensina a eliminar distrações, porque se nós estamos em oração, se nós estamos ali lendo a palavra, ouvindo um louvor, nós estamos ali nessa presença com Ele, nós estamos ali
neste lugar de presença, nós acabamos não nos distraindo, como, por exemplo, rodando feed todo o tempo, assistindo uma televisão, um filme, uma série, maratonando séries. Então, a gente começa a usar esse tempo de jejum para poder realmente nos aproximar de Deus. O jejum, ele aumenta nosso espiritual. Ele aumenta a nossa percepção, porque durante o jejum a nossa percepção ela se torna mais aguçada, os nossos ouvidos ficam mais atentos à voz do Espírito Santo, e nós começamos a compreender melhor qual que é a vontade de Deus. Nós começamos a entender, porque se nós prestamos atenção naquilo que o Espírito fala conosco, nós começamos a ter um entendimento do que o Senhor quer, para onde Ele quer nos levar, o que Ele quer que nós façamos. Então, nós compreendemos melhor qual que é a vontade de Deus e começamos a ter um discernimento também melhor e maior. Nós começamos a ter um discernimento do que é que o Senhor tem para nós, o que Ele está nos levando, qual é o caminho no qual Ele está nos levando. O jejum, ele nos leva a quebrar cativeiros. Nós acabamos, de uma certa forma, saindo de algumas prisões, igual, por exemplo, quem tem gula, quem come em excesso, quem come mais do que é devido, porque nós vivemos não para comer, nós comemos para viver. Então nós comemos um pouco para que nós possamos ter energia e nutrientes para viver. Agora, existem pessoas que vivem para comer. Então elas o tempo todo estão falando de comida, o tempo todo estão falando do que quer comer, está comendo, já está pensando, está tomando café da manhã, já está pensando no que vai comer daqui 1 hora, está comendo daqui 1 hora, está pensando o que vai ser o almoço. Então tem gente que vive para comer. E na verdade, então, o jejum ele acaba nos tirando desses cativeiros. E o cativeiro da gula é um deles, porque se a gente começa a ter controle, a deixar que o Espírito Santo nos controle, nos conduza, e nós temos esse foco de nos policiar em quantidade e no que vamos comer, e quando é que vamos comer, então, de alguma maneira, de certa maneira, nós estamos ali, o jejum ele é uma ferramenta poderosa que nos ajuda a nos libertar por exemplo, da gula. O jejum, ele nos liberta também de situações de opressões espirituais. Porque o inimigo às vezes está nos oprimindo, mas quando nós nos colocamos ali em jejum e oração, o Espírito Santo começa a nos dar discernimento do que está acontecendo, o que nos está nos oprimindo, e nós nos posicionamos em oração, nós nos posicionamos em guerra. O inimigo, logo a opressão, ela tem que sair, porque nós nos posicionamos sempre em nome do Senhor Jesus. E ele tem que sair quando nós nos posicionamos no nome do Senhor Jesus. O jejum, ele acaba nos auxiliando, quem tem um vício, o jejum acaba sendo uma ferramenta poderosa também para essas quebras de vícios. Porque uma pessoa que fuma e faz um propósito, eu não vou fumar durante tal período, e ela se esforça e ela completa esse jejum, quando ela for fumar, ela teoricamente ela já foi desintoxicada. O Espírito Santo já moveu ali com libertação de mente também, de vício, porque o vício nada mais é do que uma prática que a gente faz todos os dias e que causa alguma satisfação para nós. Então, se os primeiros dias, que são os piores dias que a gente
que nossa carne está desintoxicando, nós estamos sendo afligidos na alma e nós nos colocamos em oração, nós nos colocamos na presença e o Senhor vai cada dia mais nos trazendo paz e tranquilidade para poder estar terminando esse jejum. Quando nós terminamos, chegamos ao término desse jejum, muita gente eu tenho como testemunho, muita gente que chega no final de um jejum desse e não volta a fumar, e não volta a beber. Então, o jejum, ele é um aliado, uma ferramenta poderosa também em quebras de vícios, em quebras de prisões, de padrões destrutivos, porque tem pessoas que bebem e são alcoólatras realmente, tá ali com um padrão destrutivo da carne. Tem gente que come demais, tá com padrão destrutivo da carne. Então vai quebrando fortalezas e padrões malignos na vida. O jejum, ele traz renovação e fortalecimento da fé. O jejum, ele fortalece a nossa fé, ele remove as distrações que estão ao nosso entorno, à nossa volta, porque nós nos colocamos neste lugar de busca, de intimidade, de oração, de leitura, e nós passamos a focar mais naquilo que é espiritual. Então, nossa dependência já não vai ser mais em outra coisa. A nossa dependência vai ser mais na presença, vai ser mais em Deus, para que Ele nos sustente e nos dê direção. Então, o jejum, ele é uma forma de renovação, renovo de mente, renovo de estrutura corpórea. Então, muitas das vezes, dependendo do jejum, a pessoa perde 10, 15 quilos. Dependendo do jejum, a pessoa é curada de pressão alta, de coisas, porque ela deixa de comer algo que às vezes estava fazendo com que a pressão dela eleve, e quando ela deixa de comer aquilo, a pressão dela normaliza, ela entende que aquilo que ela estava comendo era que estava causando a pressão alta. Então há renovação, há cura, há fortalecimento da fé, há purificação da alma. Então, uma das outros benefícios do jejum é que nossa alma ela passa a ser mais purificada, porque a nossa alma sem jejum, a nossa alma ela quer tudo que vê. A nossa alma deseja tudo que é agradável aos olhos, porque tem uma frase que fala que os nossos olhos, nossos olhos alimentam a alma, né? Então, se nós vê algo, a alma logo já grita ali. Então, a janela da alma são os nossos olhos. Então, a frase é essa: a janela da alma são os nossos olhos. Nossos olhos são janelas da alma. Então, se nós olhamos algo, a nossa alma logo vai querer aquilo. E então, a gente passa a purificar a alma. Se a gente começa a ver mais o espiritual, a nossa alma ela passa a desejar menos as coisas do mundo. Ela passa a desejar menos aquilo que os nossos olhos veem. Porque se a gente começa a ser purificado, então aquilo que está lá no mundo vai chamar cada dia menos atenção nossa. Vai ser menos prazeroso para nós. Amém? E o jejum, ele acaba trazendo essa vitória sobre a carne. O jejum, quando nós conseguimos dominar o nosso impulso de consumir algo que a gente tinha o hábito de comer compulsivamente, de comer desregradamente, ou de praticar de forma que sem nenhum controle. Então, quando a gente está em jejum, quando a gente está ali nos policiando, quando estamos em foco, nós acaba vencendo a carne. Então existe o jejum, é um dominador, né? Ele domina os nossos desejos carnais, ele torna o espírito mais forte. Então, se eu não posso comer e eu estou com fome, eu estou com vontade de comer, eu estou com fome, mas eu busco na palavra, eu busco na direção,
essa fome ela passa a ser menos cada vez. Ela já não, quando é no final do jejum, você acaba deduzindo que você pode ir mais. Você suportou, não porque você foi capaz, mas porque o Espírito Santo, a palavra, foi o alimento que te sustentou, foi aquilo que te manteve firme até no final, te manteve com foco até o final. Amém? Então, existe também o quebrantamento e o arrependimento. Quando nos colocamos em jejum e nós buscamos mais a presença, nos colocamos ali em oração, nos colocamos mais ali com louvores, adorando, a gente começa a reconhecer nossos pecados. O Espírito Santo ele vem para poder realmente nos convencer de práticas que ainda temos, mesmo convertidos, ainda somos pecadores. Não temos asas ainda, não viramos anjos que não pecam. Não é mesmo que nós nos policiamos, mesmo que já estamos na caminhada, há pecado ainda. Nós ainda temos práticas que são pecados. E o Espírito Santo ele acaba nos mostrando isso quando estamos em jejum e oração. Quando estamos nos posicionados, temos uma vida jejuada. Então, ele nos leva a nos quebrantar. Nós percebemos o tanto que ainda precisamos melhorar na presença do Senhor, o quanto que ainda somos pequenos diante do Senhor. Então ele nos leva ao arrependimento profundo, ele nos leva ao quebrantamento, ele nos leva ao reconhecimento de que aquela prática que às vezes eu não tinha consciência de que era pecado, eu começo a reconhecer. Realmente isso é pecado. Perante a palavra aqui, isso está entristecendo o Espírito Santo, isso está entristecendo o Pai, isso está entristecendo Jesus, isso vai contra aquilo que Jesus pregou, porque Jesus é nosso modelo. Jesus é aquele que nós devemos olhar sempre e seguir os padrões dele. Então, quando nós temos esse arrependimento genuíno, nós acabamos trazendo uma restauração espiritual para dentro de nós. Nós acabamos sendo renovados ali. Então, é um pecado a menos que a gente vai estar praticando no nosso dia a dia. Amém? Então, o jejum, ele nos dá o direcionamento espiritual e ele acaba nos fortalecendo em sabedoria também, porque ele proporciona uma clareza mental e a sensibilidade espiritual para nos tornar, para nós podermos tomarmos decisões melhores para as nossas vidas. Porque se nós temos uma vida de jejum, uma vida jejuada, a gente começa a meditar mais, a gente começa a buscar mais direcionamento com o Senhor, com o Espírito Santo. E as nossas decisões acabam sendo menos desastrosa do que quando nós não buscamos a direção do Espírito Santo. Então, existem decisões importantes, às vezes, que a gente precisa estar tomando, e se a gente entra nesse propósito de jejum para podermos ter um direcionamento, um discernimento de como estar tomando essa decisão, o jejum ele é capaz de nos levarmos a tomarmos uma decisão mais sábia dentro daquilo que o Senhor nos fala na palavra, nos fala ali no nosso espírito. Então, essas decisões tanto pode ser no âmbito pessoal, quanto na profissional e quanto no ministério também. Então, às vezes a gente precisa, às vezes não, a gente sempre precisa buscar no Senhor qual é a melhor resposta, qual é a melhor solução, qual vai ser a melhor decisão. Então, o jejum, ele nos leva para este lugar de sabedoria, para este lugar de direcionamento. O jejum ele auxilia em cura interior e acaba restaurando as emoções.
porque às vezes o jejum nos leva a ver que existe traumas, que existe uma falta de liberação de perdão dentro da gente, que está nos causando alguma dor, que está nos trazendo algum tipo de enfermidade, porque sabemos que a não liberação do perdão, ela acaba trazendo uma enfermidade para a vida da gente, para a vida das pessoas. Então, às vezes a pessoa está ali doente, passando por alguma enfermidade, e ela entra num propósito de jejum, um propósito de oração, um propósito de busca, de intimidade com o Senhor, e de repente o Espírito Santo lembra que ela precisa perdoar, alguém. E quando ela tem essa consciência e ela decide, porque perdoar é uma decisão, você precisa decidir. Ninguém consegue perdoar por si só. Você precisa decidir, eu quero perdoar, eu vou perdoar, porque a palavra diz que eu preciso perdoar, que eu devo perdoar. Então, quando você decide seguir aquilo que a palavra está dizendo, então você se liberta, você se cura, você acaba saindo de traumas emocionais, porque às vezes alguém te feriu tanto e você ficou com as emoções ali feridas. E quando você libera o perdão, a cura vem das emoções, vem no corpo, vem as feridas que às vezes estão no passado, elas acabam sendo saradas por causa de uma liberação de perdão. Medos, às vezes, dependendo daquilo que te causa medo, o Espírito Santo vai te conduzir a um lugar de segurança e esse medo ele vai deixar de existir na sua vida. A ansiedade, ela deixa de estar na sua vida, porque se você está buscando, se você está na presença, o Senhor, ele te fala que a gente não tem que ser ansioso por coisa alguma. E se a gente começa a praticar a palavra, aplicar a palavra em nossas vidas, a ansiedade também vai ser diminuída. Nós vamos ser menos ansiosas com as coisas. O jejum, ele nos ajuda a nos preparar para o chamado espiritual, para o chamado ministerial. Porque se você está ali na prática, jejuando e orando, o Espírito Santo ele vai começar a te mostrar para que o Senhor te chamou, aonde Ele quer te usar, de que forma que Ele quer te usar. O maior interessado em nos mostrar o nosso propósito é o Senhor, porque Ele quer que esse propósito seja aplicado, Ele quer que o propósito seja cumprido em nossas vidas. Então, se nós oramos, se nós jejuamos, nos colocamos no lugar de busca, nos colocamos no lugar de oração, nós vamos entrar neste lugar de preparação para o nosso ministério, de preparação para o nosso chamado. O jejum, ele acaba nos trazendo um avivamento, ou seja, um reavivamento espiritual dentro de nós. Que todas as vezes você está tão assim distante, está com tanta dificuldade de orar, com tanta dificuldade de estar buscar na presença. Se você abre um propósito de jejum e fica bem firme ali, focado naquilo, quando você termina o jejum, você está tão avivada, você está tão reavivada ali na fé, você está tão assim viva, queimando ali, porque você esteve mais tempo, você esteve buscando mais, você esteve mais na presença. Então, o jejum ele tem também essa função, né, de nos reacender. Ele reacende a paixão espiritual dentro de nós. Ele traz renovação, ele nos desperta novamente. Nós deixamos de ter fome fisicamente para poder ter fome espiritual, porque quando nós saímos de um jejum, nós queremos mais. A sensação é de que nós queríamos ficar mais tempo,
todo mundo que tem uma vida jejuada, eu não vou dizer que é fácil você passar pelo jejum, mas quando você termina ele, você fala assim: eu queria mais disso, eu preciso mais disso, eu quero estar mais neste lugar. Então, às vezes as pessoas falam assim: nossa, mas você faz tanto jejum, é porque esse jejum nos leva para um lugar de tanta proximidade com o Senhor, que você quer realmente ter uma vida jejuada. Você quer realmente, você entrega um jejum, passa 2, 3 dias, você já está pensando e buscando no Senhor, no Espírito Santo, qual será o próximo jejum? Qual será a minha próxima renúncia? O que o Senhor quer que eu te entregue, Pai? Para eu poder experimentar mais um pouquinho dessa presença, para eu poder experimentar um pouco mais dessa intimidade contigo. Então, o jejum, ele nos leva para este lugar de reavivamento, de fome, de sede, pela palavra, pela presença. Ele nos leva para este lugar de transformação verdadeira mesmo. Ele nos leva para este lugar onde a gente não quer sair. E quando a gente sai, a gente fica doido para voltar. O jejum, ele acaba nos dando... Ela acaba nos abrindo mais, né? As visões para revelações. Porque às vezes nós estamos lendo ali as escrituras todos os dias, mas não estamos jejuando. Então a gente está lendo. E muitas das vezes nós não estamos recebendo a palavra rema verdadeira ali, a profundidade daquele ensino. Às vezes nós estamos lendo e pegando somente o superficial ali daquela palavra. Mas quando estamos no jejum, quando estamos em propósito, o Senhor abre a visão, o Senhor nos abre a visão. E ali, às vezes, você já leu aquele versículo 10 vezes, e de repente você está ali em jejum, você lê aquele versículo, te salta aos olhos. Te salta aos olhos uma revelação ali tão profunda que você fala assim: meu Deus! Como eu não percebi isso antes, como eu não vi isso antes, estava aqui, é porque estava oculto, é porque nós precisávamos estar mais em intimidade, mais na presença para poder o Espírito Santo nos revelar aquilo que estava oculto, escondido na palavra. Então a gente começa a experimentar essas revelações, nós começamos a ter sonhos proféticos. O Senhor começa a nos falar através de sonhos, começa a nos trazer algumas revelações. Às vezes estamos passando por alguma situação e precisamos ter um discernimento, precisamos ter revelação do que está acontecendo à nossa volta. E às vezes o Senhor traz essa resposta em sonhos, porque você está em jejum, você está ali na presença, e quando você entra no seu sono profundo ali, traz a resposta para você, traz ali o discernimento daquilo que você precisa, daquilo que você estava buscando, que o Senhor te revelasse. O jejum, ele nos traz para um lugar aonde o Espírito Santo, ele nos leva a experimentar de uma unção e de um poder espiritual aumentado. Então nós somos pessoas que estamos buscando, que estamos na palavra, que estamos ali realmente crescendo no Senhor. O Senhor já derramou unção sobre a nossa vida. O Senhor já derramou manifestação de poder sobre a nossa vida. Quem já recebeu o batismo de fogo, ele já recebeu unção, já recebeu manifestação de poder. E a gente começa, quando a gente começa a jejuar, a buscar, estar neste lugar, a gente começa a ver essas manifestações sendo feitas no nosso meio. Libertação, cura, avivamento espiritual, tudo feito porque você está ali naquele lugar de jejum, naquele lugar, e o Espírito Santo, ele começa a se manifestar no nosso meio, porque ele precisa estar com um lugar preparado, com um lugar realmente buscando para que as manifestações dele venham estar presente. Então a unção e o poder
ele passa, a gente começa a perceber ele com maior intensidade. Existe também com o jejum uma forma de unidade e crescimento com as comunidades. Igual, por exemplo, temos o grupo aqui, nós que estamos no grupo, às vezes levantamos ali um jejum em comunidade, junto ali com o mesmo propósito, e isso gera uma unidade no mundo espiritual. Quando estamos orando e buscando várias pessoas no mesmo propósito, igual estamos terminando agora um propósito de oração pela vida, pelo ano letivo dos filhos. Então estamos ali jejuando, estamos orando, intercedendo, buscando para que o Senhor venha estar presente durante todo o ano letivo, estar ali trazendo várias questões, vários motivos de oração que foram colocados diante do Senhor. E isso chega diante dele, e isso é ouvido lá no céu, isso é ouvido no mundo espiritual, quando várias vozes se colocam em unidade, clamando pelo mesmo propósito. Além de tudo isso que já foi falado, o jejum ele nos traz uma cobertura, uma proteção espiritual maior. O jejum ele acaba nos escondendo dos ataques do maligno, porque o inimigo não suporta uma pessoa que tem uma vida jejuada. Porque o jejum é uma forma de defesa. A gente tem é uma forma de estratégia espiritual. Você às vezes jejua e por algo que você foi induzida pelo Espírito Santo a fazer esse jejum, mas você ainda não sabe de certo o que esse jejum vai estar proporcionando. E ele acaba sendo, às vezes o inimigo está articulando algo para fazer sobre a sua casa, sobre a sua família. Às vezes o jejum ele não vai ser para você. Às vezes você vai estar jejuando, o Espírito Santo vai te chamar para se levantar um jejum, e às vezes você vai estar fazendo jejum achando que o que o Espírito Santo quer é para mim, mas depois você vai perceber lá na frente que esse jejum foi por cobertura espiritual de um filho, de uma mãe, de um esposo, de alguém ali, de algum familiar que não está tão posicionado assim na presença do Senhor em oração. Então, por causa de um justo que ora, que jejua, que busca, que se arrepende, que chora, que está buscando a presença, o Senhor alcança os nossos, o Senhor cobre, o Senhor protege os nossos. Então, o jejum ele é uma forma de proteção também, uma estratégia usada, nós podemos usar como estratégia para nos proteger contra os ataques do maligno, para nos fortalecer espiritualmente e para brindar a nossa casa, para brindar a nossa família, para brindar a nossa empresa, o nosso trabalho, a nossa profissão. Amém? Nosso ministério. Então é uma forma de proteção. O jejum ele acaba nos selando ali, criando uma redoma em volta de nós, nos protegendo de alguns ataques do maligno que ele porventura está preparando para nos atingir. O jejum ele nos traz transformação e então o jejum às vezes os grandes avivamentos que ocorreram, os históricos, começaram com períodos de oração e de jejum. Pequenos grupos, o avivamento ele não começou grande. O avivamento começou com pequenos grupos se reunindo, jejuando, orando para que o Senhor se movesse. E o Senhor foi movendo e as pessoas foram sendo atraídas e foram se agregando àqueles pequenos grupos, e quando se percebeu, explodiu aqueles grandes avivamentos que temos históricos aí. Temos aí grandes avivamentos que alcançaram milhões de pessoas. As pessoas passavam na rua e eram impactadas. O Espírito Santo conseguia alcançá-las a quarteirões do local onde estava sendo orado, onde estava
se levantando ali a oração em jejum, mas as pessoas estavam reunidas. Então, o jejum em grupo ali, em pequenos grupos, acabam também trazendo um avivamento. Às vezes não nessa proporção dos grandes avivamentos global que houve, mas pode criar um avivamento na sua comunidade, um avivamento na sua casa, um avivamento no grupo de oração que você participa. Então, o jejum, ele nos leva para este lugar de renovo, de transformação, de presença, de revelação, de conversão verdadeira nos nossos corações em arrependimento com o Senhor. Amém? Então, aqui nós trouxemos algumas coisas alguns benefícios, são muitos os benefícios de jejum. Então, assim, temos ainda alinhamento com a vontade de Deus. Então, aquela pessoa que jejum, ela acaba sendo alinhada com o propósito de Deus, porque o Senhor vai te mostrando para que Ele quer te usar, onde Ele quer te usar, e você acaba alinhando a sua vida com o propósito de Deus. O jejum, ele traz essa paz interior para dentro da gente, ele acaba nos acalmando, nos trazendo uma paz, um descanso espiritual para dentro de nós. O jejum, ele nos traz uma vida mais profunda e consistente, numa busca mais persistente, a gente começa a perseverar mais. Uma pessoa que tem uma vida jejuada, ela tem a tendência de perseverar, de buscar com mais frequência, de estar neste lugar, igual eu te falei, a gente termina um jejum e já está buscando na presença do Senhor qual é a próxima direção, qual é a próxima renúncia que o Senhor quer que nós renunciemos. A gente nos aprofunda no relacionamento com Ele, a gente passa a ter essa sensibilidade aumentada e a gente passa a ter uma disciplina e um controle maior sobre as nossas vontades da carne, sobre a vontade da alma, sobre a vontade da carne. Amém? Então, o jejum, ele nos traz clareza em direção, ele nos faz ser mais humildes, porque nós acabamos vendo ali o tanto que somos pequenos, porque poucas horas de jejum a gente começa já a sentir ali, a gente já começa a ver o quanto somos pequenos, o quanto não temos nada, somos realmente dependentes das coisas. Então a gente começa a ver quão pequenos somos, que a minha carne está gritando porque eu deixei de comer um doce, a minha carne está gritando porque eu deixei de comer uma carne. Em poucas horas ela já começa a gritar isso. Então a gente começa a entrar neste lugar de humildade e ver que nós realmente precisamos estar na presença do Senhor, precisamos estar neste lugar e nos quebrantar, precisamos nos renovar espiritualmente, diariamente. Nós precisamos estar realmente sensível à presença do Espírito Santo, à voz do Espírito Santo. E isso vai nos trazer libertação e vai nos tirar de lugares de comportamentos prejudiciais, de dependências de algo ou alguma coisa. A nossa próxima aula, vamos fazer um intervalo, né? E vamos retornar logo com a nossa próxima aula. Nossa próxima aula vai ser sobre o mecanismo do jejum. É uma aula extensa, mas as pessoas às vezes nos perguntam ali no grupo sobre o jejum, então por isso que eu quis que a gente nos reunisse no sábado, para que a gente tivesse tempo de falar sobre o jejum de uma abordagem maior, com mais, assim, a gente não vai estar esgotando o assunto de jejum, mas eu quero estar trazendo assim pontos que venham esclarecer realmente como você ter uma vida jejuada, como você se colocar neste lugar de jejum, como você se buscar realmente
para estar neste lugar de jejum. Amém? Então vamos fazer um intervalinho de 15 minutinhos, para você fazer um café, para você tomar uma água, ir no banheiro, esticar, fazer um alongamento, porque hoje nós vamos aprender oração e jejum. Amém? Então, um intervalinho rapidinho e daqui a pouco a gente retorna com mais um tópico do jejum. Vamos voltar no mecanismo do jejum.